Boa noite, estamos aqui no mais um Marcas do Espírito, nesse momento que somos edificados pelos testemunhos dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Enfim, esse é o momento para a gente poder lembrar e também ouvir o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos tão queridos. Então, que você aproveite este momento, mande este link para os seus amigos, conhecidos, pessoas que você sabe que estão precisando ouvir este testemunho, essas palavras, e tudo o que for feito, seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então você é muito bem-vindo a estar conosco, vocês que estão aqui presentes, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pastora Michele, do projeto Semeando Vidas. Quero que você receba ela com uma linda salva de palmas. Pastora. Boa noite, pastor. Por favor. Pode pegar um microfone. Isso. Isso. Pronto. Boa noite, pastor. Obrigado, viu? Que bênção estar aqui com vocês nessa noite. Já quero agradecer a sua disponibilidade, o seu desprendimento, poder compartilhar um pouquinho conosco aqui do que Deus tem feito na sua vida, fez na sua vida. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas pelo Espírito Santo através do seu testemunho. Amém, amém. Pastora Michele é uma pastora querida nossa, amiga, também do Desperta Débora. Sim, do projeto Desperta Débora, foi através da Bia, das meninas, Isso. que eu tive aqui com vocês, uma grande bênção. Foi. E estamos mais uma vez aqui. Amém. A pastora Michele esteve conosco no Desperta Débora, esteve ministrando aqui para nós, foi muito edificante, nós fomos abençoados por Cristo através da vida dela. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho para a gente o que Deus fez na vida dela, como é que foi essa trajetória da vida dela, quais foram as marcas que o Espírito deixou na vida da pastora Michele. E não foram poucas, né, pastora? Graças a Deus, o Espírito Santo é lindo. Amém. E ele trabalha, e tem trabalhado, viu, pastor? Se não fosse ele, não estava aqui de jeito nenhum. Não estava, né, pastora? Não estaria. Pastora, nós estamos pedindo para que os nossos convidados tragam algo para apresentar para a gente, para falar um pouquinho, algo que marcou, que deixou marcado. A senhora conseguiu trazer algo? Eu trouxe hoje para mostrar uma coisa que é uma foto que, para mim, ela foi a foto da resposta. A foto da resposta, não foi o começo. A foto... Então segura. Seguro. Segura, se é a foto da resposta, a foto da segura. resposta eu não posso mostrar, né, irmão? Isso, vamos... Então eu vou contar e depois eu vou mostrar a foto da resposta. Exato. Estilo João Kleber. Segura. Não mostra. Então tá bom, estou segurando aqui, ó. Não mostra, calma aí, então. É que antigamente, pastor, não tinha muito recursos para estar guardando lembranças, e para quem passou por uma família com adicção ainda, com dependência química, complicado. Aí parece que passou um furacão, você não tem quase nada. Amém. Mas que bom que o fim é melhor que o começo. Amém. Então Glória estamos aí para testemunhar o que Deus fez no final. Muito bom. Pastor, então já vamos dar o pontapé aqui. Por favor, nos fale um pouquinho sobre a sua família. Como é que é constituída? Como é que... Pois é, eu sou a do meio, eu sou a irmã do meio, de 3, com meu irmão mais velho, que é o Vladimir, que ele é o que Deus usou para que hoje estivesse aqui onde eu estou. Tá. E tem uma irmã caçula, que Como é o nome? a Angélica, que ela é bem mais nova que eu e meu irmão. Tá. Ela tem 7 anos de diferença, então eu e meu irmão, a gente, pela diferença pouca, a gente viveu muita coisa junto na infância, né? Foram então muito unidos. Foi um tempo muito bom. Eu me lembro da minha infância,
Criança é bom que a gente Muito não bom. guarda muitas coisas ruins, né? Em São Paulo? Aqui em São Paulo. A senhora nasceu aqui? Eu sou daqui de São Paulo, meus irmãos todos, mas meu pai e minha mãe, eles são baianos. Tá. Vieram para cá novos para fazer a vida aqui em São Paulo, mas se conheceram aqui. Então, Legal. é uma coincidência, né? Os dois são de lá, mas se encontraram aqui. Ah, que bacana, muito bom esses encontros, né? É. A minha sogra e o meu sogro também, eles são mineiros e se conheceram aqui em São Paulo. Olha que interessante. E aí conheceram na empresa, né? E aí, enfim. Foi igual a minha mãe, conheceu meu pai lá, disse que ele estava consertando as máquinas e fazia a máquina da minha mãe quebrar toda hora. Aí deixava sempre um fiozinho solto, né? Para chamar pra rápido, poder ir né? lá, ver a minha mãe, né? Ela se apaixonou pelo bigodão lá do meu pai. E surgiu a gente, né? Eu falo, mãe, olha a parte boa, você só tem filho bonito. Ah, ela dá risada. Ela se apaixonou pelo bigode do pai, Pois é isso? meu pai tinha uns bigodão, sabe? Daí surgiu o bigodão? É, Foi isso? bigodão, exatamente. Pastor, me conta uma coisa, é verdade que o filho do meio é o sempre que dá mais trabalho? Olha, eu vou falar da minha experiência. O trabalho que a gente sofre é a pressão do mais novo e a pressão do mais velho, e nós fica que nem sanduíche no meio. É o que eu senti. Mas eu acho que eu não dei tanto trabalho assim, porque já tinha muito trabalho em casa. Eu não sei, porque eu sou o caçula, então eu sempre fui tranquilo. Ah, sei. Eu sempre Ó, fui eu vou tranquilo. contar uma Agora, coisa o meu do caçula. o meu irmão, Posso contar do caçula, gente? Conte. A mãe já está cansada de cuidar dos mais velhos, da regra, não sei o quê. Relaxa no caçula. Será? Ó, eu tenho acompanhado isso. é que eu acho que os pais já estão mais, como podemos dizer, eles já estão mais seguros da sua paternidade, já estão Usou mais uma seguros, boa palavra, né? seguro. Já estão mais seguros da sua paternidade e por conta disso conseguem administrar melhor, entendeu? As tempestades, os caos dentro de casa, entendeu? Então, eu acho que é por esse caminho. Mas me conte, como é que foi o ambiente familiar, já que estamos falando desse aspecto? Eu falando de infância, assim, eu acho que o gostoso da criança de ser lúdico é isso. O pau estava comendo, a gente sabia que o pai estava chegando bêbado. A mãe fala, vai dormir, vai dormir. Mas a gente sempre tem aquele jeitinho de criança de guardar ainda coisas boas. Mas depois que a gente vai crescendo, você vai tendo noção da realidade, né? Sim. Então, aí nós fomos crescendo, fomos vendo o que estava realmente acontecendo. Meu pai era uma pessoa muito trabalhadora, é o que eu falo, que eu guardei muito dele, essa parte. Tá. Porém, a gente não via ele em casa, né? O lar dele... Por conta do trabalho? Não, por conta do bar. Ele já saía para o bar. Então, assim, fim de semana do meu pai era lá. Então, foi uma infância que a gente não teve muito esse convívio com ele. Quando chegava, era só quando ele estava já mamado. E nem sempre era uma boa convivência por conta disso. Infelizmente. Não era violento de bater na minha mãe, não me lembro disso, mas era falação, briga. E quando o meu irmão cresceu, que entrou nas drogas, aí o negócio foi feio. Foi bem complicado. Foi esse irmão, inclusive, então já vamos lá, já entrar. Foi esse irmão que, com 13 anos, foi se envolveu esse com irmão. droga? Como é que foi esse hoje, processo? entendendo bem o processo, que hoje a gente tem informação, né? O meu irmão era o famoso hiperativo, aquela criança que não para na cadeira, não para em nenhum lugar. Naquela época não tinha informação, né? Então, ele foi aquela criança levada, na escola sempre foi chamado, teve dificuldade de aprendizado, e a escola manda pedir para psicólogo, levar no psicólogo. Aí meu pai, que psicólogo nada? Psicólogo é conta para pagar, aquelas coisas de antigamente. Ele foi crescendo. Psicólogo é uma enxada, né? Dá uma enxada para ele, exatamente. capinar. Então, ele foi crescendo e não foi dando conta de aprender na escola. Ele não teve um problema Ele de teve aprender. déficit. Hoje, olhando, analisando de fora, assim, aí cabulava muita aula, e nessa de cabular aula, o que estava aprontando na rua, né? Aí começou com as amizades, começou a usar droga muito novo. Com 13 anos. Sim, aí evadiu da escola, aí começou a não ir mais para a escola. Meu pai era muito rígido. Então, se não anda do jeito dele, pode ir embora de casa. Então, meu irmão foi colocado para fora de casa aos 13 anos. Foi bem complicado. Por conta do vício. Por conta de que ali ele já não estava vivendo a regra de escola, de direitinho de estar lá, ele ia soltar pipa, ele ia para não sei aonde. Então, assim, já foi ali o estupim dele, meu pai ter colocado ele para fora de casa.
Naquela época, eu tinha uma tia, que ela é falecida hoje, ela pegou meu irmão, vou cuidar do meu sobrinho, nem ela deu conta, devolveu, falou, ó, filho é seu, cuida dele, tem que... Mas o meu irmão estava bem sem rédea, né? Então, dali ele já não tinha mais... e não ia mais para a escola, já não conseguia mais se manter dentro de casa, passava muito período na rua, e foi quando meu pai pôs para fora de vez. Hoje, olhando para trás, né, olhando no retrovisor, você consegue mensurar ou identificar o gatilho disso? O que fez seu irmão entrar nessa vida? Olha, hoje estudando um pouquinho, né? Agora eu sou estudante de psicologia, tendo uma observação maior da vida de uma criança, você vê que a criança, quando ela tem qualquer dificuldade de aprendizado, qualquer dificuldade dentro de casa, o meu pai já era uma pessoa que, quando não era do jeito dele, o pau comia. Então, meu irmão apanhou. Eu não apanhei na intensidade que o meu irmão apanhou, mas ele já começou a apanhar muito. Porque as coisas não caminhavam do jeito que caminhava. Então, violência dentro de casa, ele tinha um problema de aprendizado. Estar fora da escola na rua, o que a rua oferece hoje para um jovem? Infelizmente, foi o que... O que acontece? Hoje em dia, é uma maconha, é uma droga leve, é uma recreação. Mas você não sabe a intensidade da compulsividade da pessoa. É uma porta de entrada. Né? E ele foi muito compulsivo. A gente percebeu que ele já voltava muito mal, já muito drogado, já ia vendendo tudo. Aí começou a vender. Vende roupa, só de usuário, mas para ele ter a droga, ele começou a levar as coisas da gente. Mas assim, você tinha noção de que ele era usuário ou não? Então, há 30 anos atrás, mais de 30, 35, a coisa era bem diferente do que é hoje. Tinha um pudor total. Ainda, né? Você viu um maconheiro, não passa lá que tem um maconheiro. Aí você atravessava do outro lado. Então, quando alguém entrava, já falava, fulano está usando droga. E teve um rapaz também que morreu na época da escola, que andava meio com ele na época, a gente já viu, nossa, se envolveu com droga e já morreu. Novo, super jovem. Então, você vê que, naquela época, era bem diferente de hoje. Nós estamos falando da década de 80, 90? De 80. Década de 80. Porque ele é de 70, eu sou de 77, ele é de 75. Então, aí 85, 86, 87, essa época aí, que ele tinha 12, 13 anos. Mas você não tinha ainda essa percepção de que ele era usuário? A gente sabia que a coisa estava acontecendo, porque quando você some as coisas dentro de casa, para quê? Para vender, e vem um amigo contar, né? Tá, ele começou a roubar as coisas dentro de casa, porque já para manter o vício já estava complicado. Tudo. Mas aí já não era mais só maconha. Com certeza, aí já estava com droga mais pesada. E a porta de entrada? A maconha. Normalmente é sempre. E ele também tinha uma compulsividade com álcool. Então, ele misturava muito. Tanto que hoje ele fala, eu bebia álcool, eu já não sabia mais o que eu usava, de tanta mistura que tinha. E foi quando desencadeou a esquizofrenia nele. Então, a gente não tinha essa como é que eu posso dizer, essa informação que ele já estava ficando tão doente. Só depois dos 20 que a gente percebeu que não estava normal, os comportamentos dele estavam muito descontrolados. Ou seja, então, dos 13 até os 20, vocês conviveram com ele, ele sendo um adicto, um usuário. E chegou um momento que o vício dele já o levou para o roubo, já o levou para furtar as coisas. Aí você colocava a roupa no varal, chegava lá, não estava mais a roupa. Aí você ia tomar banho, está faltando alguma coisa, era o chuveiro. Um dia foi engraçado, meu pai falou assim, era do almoço, tinha essas coisas de marmitex antigamente, né? O negócio era fazer comida e levar marmita, né? Aí tinha que esquentar. Exatamente. Aquele de metal, né? Lá não era nem metal, fazia no pratão mesmo, e levava o prato lá. Chegou lá na cozinha, eu olhei, está faltando alguma coisa essa cozinha, está meio vazia. Aí na hora que eu fui ligar o fogão, cadê o gás? Tinha levado o gás. Levou o gás. Botijão. Foi. Até a tartaruga lá de casa ele levou. A tartaruga? Deixa eu procurar a tartaruga um belo dia. Cadê a tartaruga? Até o bichinho de estimação foi, gente. A gente ri,
Mas Sim, não mas tem não- pé de chorar. Exatamente. O dia que eu mais chorei, Tá, eu comecei a trabalhar no shopping. tá. Não, ainda não estava no shopping. Eu estava Você trabalhando lembra numa mais ou menos a sua escolinha. idade nesse tempo? Tinha 15. Eu 15 tinha 15. anos, tá. Aí você vai lá comprar aquela roupinha que tanto você sonhou, né? Ai, que bonitinho, você recebeu o seu primeiro salário. Aí eu comprei. Aí eu saí na rua, o cara estava vestido com a minha camiseta. Eu falei, eu não acredito que é a camiseta que eu comprei. Pois era a camiseta que eu comprei. Um dia, aí o meu pai já tinha colocado ele para fora de casa, então o que ele esperava? Alguém chegar, entrar, ficar desapercebido em casa para ele passar a mão. Aí eu fui tomar banho para ir para a escola. Enquanto eu entrei no banheiro, que eu voltei, Cadê a camisa? a jaqueta jeans que eu tinha comprado. Essa eu chorei bastante. Falei, poxa vida, não podia ter nada, né, mãe? Mas foi um tempo que eu vou dizer. A jaqueta jeans. A jaqueta jeans Foi foi, um as camisetas suor. da Artimanha, era uma marca da época. Era lá. Artimanha, Eu sou Hang dessa Loose, época. né? Foi tudo. Sobrou nada. Leporello. Foi E aí ia tudo. tudo. Como é conviver nesse ambiente? Bom, ele já estava morando fora de casa. A gente estava dentro da casa. Aí meu pai descobriu que a minha mãe estava dando comida escondido para ele. Mãe é mãe, o filho está lá fora, vamos fazer a marmitinha e esconder. Aí tinha os esconderijos secretos da marmita, lá nas plantas, sei lá. Ah, não, ele fingiu que foi trabalhar, meu pai, e voltou. Ele estava desconfiado. O seu pai fingiu que foi trabalhar e voltou. Fingiu que abriu oficina. Meu pai tinha uma oficina de eletrotécnica, lá Tá. de conserto de Aham. ferro, de passar, essas coisas. Aí o Val entrou para tomar café. Aí o pai chegou, catou ele lá dentro. Aí falou um monte, falou, agora que eu não vou dar mais comida para vocês, são tudo vagabundo. Aí parou de fazer compra. Aí a gente já pagava água, já pagava luz, já tinha que fazer compra. Eu falei, mãe, vamos embora, o que nós estamos fazendo aqui? Porque já não tem vida. Isso tudo um ambiente sem Cristo. Sem Cristo. E Cristo foi aparecer lá. Tá, não, é só para a gente contextualizar. Então, essa fase ainda... Não tinha Jesus. O Jesus estava lá com a minha avó, quando ela Tá. conheceu Jesus, mas ela faleceu, então eu conheci Jesus lá pequenininha, com 7 aninhos, 8. Foi quando a minha avó faleceu, e até então não deu continuidade, não tinha tanta igreja para poder ir, então eu fui seguindo o meu caminho espiritual na igreja católica. Tá, e aí você falou algo aí que você falou com a sua mãe, é hora de sair. Eu Como é que falei, foi isso? nossa, vamos lá morar perto da casa da tia, vamos para lá, vamos alugar uma casa. Aí nós alugamos uma casa perto da casa da minha tia. Mas detalhe, a gente já saiu de casa várias vezes e voltou, né? Aham. Mas dessa daí foi legal. A gente alugou bonitinho, arrumou a casinha e fomos de malicuia. Mas aí foi você, sua mãe? Eu, minha mãe, minha Sua irmã mais nova, É. e foi morar com meu tio, que era o irmão mais novo da minha mãe na época. Só que aí depois o Vladimir ficou naquela situação de rua e minha mãe pôs ele para dentro de casa, porque, né, vai deixar o filho. E foi nessa que o meu irmão foi colocado para dentro de casa, estava eu, minha mãe e minha irmã, meu tio já tinha morado numa outra casa do lado, que o meu irmão tinha usado muita droga, e acordou lá, minha mãe falando. Alucinado. Por conta de situações do dia a dia de casa, né? O tênis dele estava lá dentro, o tênis estava cheirando aquele cheirinho especial, né? Que só Deus sabe. De Cheetos? Aí a minha mãe foi falar e ele ficou super bravo. Aí eu entrei na frente, fui defender minha mãe, ele tinha pego um capacete lá. Aí, em vez Capacete de moto? Capacete de moto. Quantos anos? Eu tinha 16, 17. Tá. Aí eu entrei no meio, aí eu levei um cacete bom naquele dia. O pau rolou. Apanhei demais. Mas ele estava Estava drogado. ele estava drogado. Tava E você foi drogado. defender sua mãe e acabou Aí apanhando. foi ali que eu fiz as minhas mochilinhas e, ó, fui embora de casa. Ah, então você saiu de casa Saí. também com 17 anos por conta Saí, fui embora. desse problema Foi. com o seu irmão. Foi. Tudo por conta das drogas. E eu fiquei muito tempo assim, tipo, para mim ele era uma pessoa que não existia. Sabe, eu pensava, por que não morre? Porque é uma pessoa só dá trabalho. Quanto tempo você ficou sem falar com ele? Ele estava presente ali com a família, sabe? Mas eu ignorava ele. Então, acho que foram aí dos meus 17 até os meus 25 anos. Até eu ter minha filha, que foi depois que eu tive a minha filha, que eu acho que ser mãe também me melhorou bastante.
E um dia ele estava muito surtado. Ele falava umas coisas tão absurdas que eu falei, mãe, isso não é droga. Não é só droga, não está normal. E foi aí que a gente foi procurar ajuda para ele. E aí que nós descobrimos que ele estava em surto psicótico, que já tinha desenvolvido uma esquizofrenia e que não era questão só da dependência química mais. Ou seja, já virou patologia. Foi. E aí é mais pesado. Bem pesado. E aquela situação foi tão terrível, porque quando eu saí de casa aos meus 17, a minha mãe ficou com ele. Então, minha mãe, aonde ela mudava, ele aprontava, então ela tinha que mudar de novo. Aí ia para outra casa, mudava de novo. A minha mãe fez 12 mudanças. Nômade, porque aonde ela ia, ninguém aguentava o meu irmão. E, normalmente, casa de locação mais em conta, tem outras pessoas no quintal. E quem quer morar no quintal com uma pessoa assim? Ninguém. Então, foi bem difícil. Aí teve esse dia que minha mãe falei, mãe, você vai mudar e nós não vamos dar o endereço para ele. E vamos procurar um lugar para internar ele, porque não dá. E aí eu fui para lá, intervi, vamos pegar ele, foi um pau que comeu, foi bem complicado. Nesse estado já era complicado, né? Porque ele já corria o risco a sua própria vida como a vida de terceiros. Dos outros, sim. Quando eu cheguei no Campo Limpo, no hospital psiquiátrico, o psiquiatra falou, ele está em surto. Quanto tempo ele está assim? Ele pode fazer qualquer coisa contra você e contra a sua família. E a gente não tinha noção que era um surto. Não tinha noção que ele estava tão descontrolado. Né? Aí foi daí que a gente falou, opa, vamos procurar ajuda. Vamos tentar ver com que ele aceite o tratamento. E como é que foi esse processo? Aí eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, né? Eu fazia unha com uma moça que estava numa igreja que teve um rapaz que se recuperou numa casa de recuperação. E ela falou assim, olha, lá na minha igreja tem um rapaz que se recuperou, vai lá. Né? Pastor é um bicho inteligente, marcou comigo na hora do culto, às 18 horas. Aí eu tive que assistir o culto, né? Tá bom. Eu te atendo, mas vem assistir o culto. Eu era né, naquela época, era o movimento carismático. Eu ia muito na missa lá louvar a Deus e erguer as mãos com o Padre Marcelo. Então, para mim, foi ótimo a igreja. Estou lá louvando. Todo mundo é crente, né? Conhece todas as músicas? Conheço quase tudo. Aí o pastor me levou nessa casa terapêutica. Eu cheguei lá com meu irmão. E o pastor de cara já viu que o meu irmão tinha problema. Falou, precisa passar primeiro no psiquiatra para depois internar seu irmão. E passamos no psiquiatra. Ele foi medicado, só que até fazer medicação efeito, ele fugiu. Aí ele fugiu. E nessa entrevista com o pastor para internar meu irmão, você tem que pagar, né? Tem um custo. Aí eu fui contar a história, né? Mas minha mãe saiu de casa, meu pai abandonou, e eu também acabei de sair de casa, da outra casa que eu também estava indo embora, pastor. Por violência doméstica. E aí foi sério, porque assim... Peraí, calma aí. Então vamos fazer um recorte aqui para a gente entender. Calma aí. Você estava saindo de casa depois de casada por violência doméstica? Sim. Quando eu saí com 17 anos... Eu saí com uma pessoa que eu tinha conhecido. E essa pessoa, ela já era muito possessiva, ela já era uma pessoa extremamente ciumenta. Só que ali eu era muito nova, ele era mais velho, e para mim aquilo estava certo. Ele gosta de mim. Só que quando eu fui morar na casa dele, que eu saí da casa da minha família, eu fui para dentro da casa dos pais dele. Então, ele me dominou. Quando você saiu com 17 anos. 17 anos lá, quando eu você entrei falou, mãe... fui para a casa dos outros lá e me submeti a viver do jeito que ele queria, porque eu estava na casa da família dele. Que não eram cristãos também. Não, nem um pouco. Negócio assim, quando eu olhei a casa dele, eu falei, nossa, a minha é até melhor. No sentido que a mãe dele era alcoólatra, uma mulher alcoólatra é pior do que um pai. Eu vi coisas que eu não tinha visto na minha família, assim... de adultério, meu pai e a minha mãe nunca tinham visto essas coisas. E aí eu fiquei ali um ano, mas para sair dali, consegui alugar uma casinha e sair. Mas eu já estava ainda ali presa com ele. Então era assim, eu só ia onde ele deixava ir, vestia a roupa que ele deixava eu colocar. Mas para mim estava tudo muito certo. Só que depois que eu tive a minha filha, eu falei, não está certo isso aqui. Eu preciso estudar, eu preciso tirar uma carta, eu preciso... E foi aí que a coisa começou a desgringolar. Ele já tinha me batido uma vez, por ciúme. Eu tinha perdoado. Não tinha tido a minha filha ainda.
Mas dessa última vez, eu falei assim para ele que ele podia bater, porque essa é a última vez que ele colocava a mão em mim. E realmente foi o que ele fez. Falou, já que é a última, eu vou aproveitar. E me arrebentou mesmo. Então, quando eu cheguei nesse pastor para internar meu irmão, eu tinha acabado de mudar da casa para ir morar sozinha. E quando eu contei o que tinha acontecido, ele falou, nossa, que família destruída a sua, né? Porque você é uma mulher destruída. Eu falei, nossa, eu vou bater nesse pastor. Eu venho internar o outro que usa droga e eu sou destruída? Eu não, pago conta, pago minhas contas, não devo ninguém. Que história, né? Mas quem convence o homem? O que você sentiu quando o pastor falou isso para Eu você? fiquei brava com ele. O problema era o meu irmão, não era eu. Porque ele veio falar para mim o problema que não era meu irmão. Na sua cabeça, só o seu irmão tinha problema. Normalmente, quem tem um dependente químico em casa, ele é o problema. O resto está tudo bem. E não é verdade. É uma família doente. Todos adoecem. Sim. Todos. E essa minha ida fora de casa aos meus 17 anos, precoce, já foi uma saída, foi uma fuga, foi fugir. Fugir para um problema, às vezes, maior. Você não saiu, você fugiu do problema, né? Fugi do problema e trouxe outro maior para a minha vida. Entendeu? Porque se eu tivesse estrutura de entender o que eu estava fazendo, eu não teria ido com o primeiro que passasse na porta. Que foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu. E hoje, qual o conselho que você daria para alguém que está vendo, ouvindo esse testemunho? O que você falaria se tiver pessoas que estão passando exatamente por esse processo que você está passando? Olha, foge. Primeira coisa, quando eu fugi, hoje eu posso testemunhar e dizer: não pegue conselhos de pessoas que não tenham uma maturidade e que não tenham um suporte para te dar. Normalmente você vai falar com as amigas do lado, você vai falar com a pessoa que está ali, e aí a pessoa fala, vai embora, vai não, você está certa. E eu vejo que não foi o caminho melhor para mim, porque a minha família tinha problema, mas era a minha família, era a minha mãe, era meu irmão, era a minha casa. Você ir para a casa dos outros, você vai estar ali, primeira coisa, não é a sua casa. Segunda coisa, se você está num relacionamento que é doentio, que era o meu caso, você vai ficar mais doente ainda, porque você vai se submeter. Hoje eu entendo, eu sofri violência psicológica. Além da física. Além da física, mas porque você está dentro de uma situação ali. Então, assim, eu não tive pessoas de aconselhamento maduras, né? Não tinha pessoas para poder me aconselhar. Hoje eu vejo assim, a gente que está no meio da igreja, vem uma pessoa pedir um conselho pastoral, ou de uma pessoa que já tem... pessoas que têm mais vivências, têm a voz de Deus, né, para te dar. Então, para mim, ali nos meus 17, foi muito rema. Se eu tivesse tido um melhor conselho, eu não teria feito. Sabe? Eu saí mesmo na hora do nervoso, e porque falou, vai embora, a melhor coisa, olha aí, seu irmão te bateu, você não merece, papapá, e eu fui. E nessa idade, né, a gente é muito suscetível ao que os amigos falam, né, não tem um caráter ainda desenvolvido, uma índole desenvolvida, e nem uma personalidade ainda desenvolvida. Então, a gente é muito influenciado, né, nesse período. E é inevitável, um cego caminhando o outro, ambos cairão. Exatamente. E interessante que nesse processo, quando eu conheci o pai da minha filha, minha mãe ainda falou, olha os comportamentos dele, olha o que ele faz com você. Aí eu falei, minha mãe? Então, aí você não vai ouvir a família, você não vai ouvir sua mãe, você não vai ouvir... É incrível como o conselho do pai e da mãe, a gente fica com os ouvidos surdos, porque minha mãe ainda falou para mim, olha o comportamento dele, olha o que ele fez. Um dia ele quebrou a placa na rua de nervoso lá, porque eu estava chegando tarde do trabalho. Não é comum uma pessoa ter uma reação dessa, de agressividade, quebrar a placa da rua, do nome da rua. Aí a mãe fala, gente, minha mãe falando, né? Não dá ouvidos, mas era uma realidade. Mas a paixão cegava. Eu não fui embora porque apaixonada por ele. Não? Não, foi por conta da situação da minha casa. Só por conta da casa. Falar, então, tá ele aí, refúgio. vamos embora, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Aí foi. E deu problema. Fiquei 8 anos nessa. 8 anos. 8 anos. E como
E como foi o processo de Deus na sua vida, que aí começou a mudar o quadro? Como é que Eu vou foi? contar Como é que um processo que hoje eu tenho discernimento. Foi a minha gravidez. Quando eu gerei a minha filha, muita coisa mudou em mim, que eu não via, eu comecei a ver. Eu comecei a ver a possessividade do pai da minha filha, eu comecei a ver coisas que eu falei, agressividade. peraí, eu tenho uma filha agora eu tenho que cuidar dela. Então, tipo, sabe aquele amor que você transfere? Você tem que cuidar daquela criança que nasceu? Então, eu falo que a Maiara me libertou muito. Porque depois que ela saiu de mim, eu olhei para ela e falei, eu tenho que cuidar dela. Ela precisa de mim. Então, o que o outro está falando, que você não vai fazer, que você não pode, eu falei, eu posso, eu preciso cuidar da minha filha. Né? E foi interessante, até no dia que a Maiara nasceu. Eu entrei em processo de parto, o dia inteiro para ganhar aquela criança não nascia, e a minha família toda lá esperando. Eu só sei que a Maiara foi nascer no fim do dia, quase 11 horas da noite, mas antes dela nascer eu fiz uma oração. Porque eu não suportava mais, não aguentava mais. Eu falava, Deus, eu não aguento mais, me ajuda. E eu me lembro que foi eu terminar de falar para Deus me ajudar, eu comecei a ter contrações violentas e a Maiara nasceu. Então, ali eu tive essa experiência de falar com Deus, Ele me responder. Aí a Maiara veio. Quando a Maiara veio, eu já comecei a ver muita coisa. E quando ela tinha 2 aninhos, eu consegui romper o relacionamento com o pai dela, que eu fui morar sozinha. E aí eu fui para o mundão. Foi um negócio doido. Agora eu vou fazer despedida de casada. Vou para o mundo e vou zoar tudo. Só dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando. Não, agora vamos que... Agora eu vou viver. Vou viver, nossa, que vida. A pior falácia, Fazendo né? faculdade, nossa, pensa a pessoa que deu trabalho para os anjos. Porque eu comecei, tirei carta, já voltava bêbada. Olha que delícia. Aí eu ia para o bar... Seu anjo da guarda vai se aposentar por salubridade, tempo de serviço. Gente, olha que interessante, né? Eu bebia. Quem disse que eu conseguia colocar o carro na garagem? Não conseguia. Aí ralava um retrovisor aqui, ralava um retrovisor lá. Mas não ensina problema não, tem uns que nem bebem e não conseguem. É, né? Quando o pastor falou, você tem uma vida destruída, que eu entrei na igreja e comecei a cultuar de quarta-feira, o Espírito Santo me mostrou eu bêbada voltando para casa e não cuidando da minha filha. Que aí, o que aconteceu? Nesse período, eu largava a Maiara. Toca a avó, toca o seu pai, vai para qualquer lado, porque eu tenho que viajar, eu tenho que sair, eu tenho que zoar. E Deus, a primeira coisa que mostrou, cadê sua filha? Foi nítido. Eu falava, nossa, eu falava tanto do meu pai, que meu pai enchia a cara. E saía. Que meu pai caiu de moto, estourou todo, meu pai capotou de carro, que papai, meu pai, alcoólatra. Eu falei, nossa, eu estou fazendo igual meu pai. Não estou com a minha filha, porque, olha bem, meu pai nunca teve o fim de semana com o filho. Era no bar. E eu estava fazendo a mesma coisa. Sexta-feira, balada, sábado, balada, domingo, domingueira ainda. Tinha segunda que eu ia trabalhar na ressaca. Ou seja, você estava reproduzindo aquilo que você viveu no ambiente familiar. Estava bem caída. Teve pessoas que, quando eu falei para eles assim, não bebo, falou, olha, que bom, eu estava preocupado, você pegava o carro muito bêbada para voltar. Então, assim, tinha essa questão da direção, porque eu tinha acabado de tirar a carta e rodava até viajar para a praia. Eu fui e voltar bêbada para São Paulo. Subi em Guarda-Rei, então eu voltei bem legal, né? Então, assim, eu pus muito em risco a minha vida, assim. E depois, quando eu olhei minha filha, porque eu falei, gente, e a Maiara nesse período? Se a mãe não cuida e o pai não cuida, quem está cuidando? Sim. E foi nesse período que muitas coisas aconteceram com a minha filha. Deus mostrou para mim e foi, assim, uma libertação para mim. Foi quando eu mergulhei na presença de Deus. Minha primeira experiência com Deus foi num dia que eu fui para uma balada. E eu já tinha falado com Deus que eu não ia mais para a balada e que eu não ia mais beber. Aí eu ia... Mas você estava na balada e bebendo. Exatamente. E aprontei feio. Aí eu cheguei na igreja, falei, que lixo que eu sou, né? Eu falo e vou fazer. E falava, Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Eu quero ser uma mulher de Deus.
E nesse dia eu chorei muito na presença de Deus ali. E eu me lembro que o meu corpo foi ficando quente, 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 quente. E eu não sei o que aconteceu, só sei quando terminou aquele negócio, que eu não sabia o que era, o pastor veio. Ai, você foi batizada em línguas pelo Espírito Santo. Eu, que Espírito Santo é doido é esse que pega nós do jeito que está, apronta todas e vem falar que é Espírito Santo? Eu falei, isso é mentira. Aí ele perguntou, o que você falou com Deus? Eu falei, eu falei bastante coisa, porque eu fiz tudo errado. Eu falei, então Deus quer um coração arrependido. Então você está arrependido? Eu falei, estou mesmo, porque eu estou só fazendo merda. Literal, assim, sabe o que você não quer fazer, você está fazendo? Era eu. E Deus me ajudou muito nesse processo, porque eu estava na faculdade, tinha muita amizade, e aí você, para desfazer de tudo isso, não é fácil, é um processo. E aí, tanto que eu cheguei na igreja, demoraram para me batizar. Falaram, não, calma, você vai se batizar, mas calma, é um processo. E eu entendo hoje até o pastor que fez isso comigo, porque realmente é um processo, né, com Deus. Nesse período já era o seu irmão também, que você estava procurando ajuda? Sim, o meu irmão estava porque... Aí o meu irmão estava na casa de recuperação. Mas você foi atrás de ajuda para ele. De ajuda lá nessa igreja. Isso. E aí foi nela. nessa igreja que você começou aí a frequentar, nessa igreja. Que o pastor falou que a sua família estava arrebentada. Foi assim, ó, olha bem. O pastor que me levou na casa de recuperação é a igreja que eu fiquei. Tá. Mas o pastor que deu o dedo na cara foi da casa de recuperação. Ele falou, que você levou o seu irmão. Que eu levou meu irmão. Aí eu falei, nossa, que doido. Eu que estou com problema? Uhum. E aí eu comecei a ir para a igreja do pastor que me levou. E nessa eu falei, vou na igreja desse aqui, porque eu vou agradecer, porque ele é legal, né? Vou na quarta na dele. E vou agradecer o outro também que me levou no domingo. Tipo, para agradecer, eu vou na igreja? Sim. Ah, Jesus me catou nessa. Foi uma bênção. Foi um tempo bom. Como é que foi esse processo de transformação? Primeira coisa que eu vejo que Deus ele é muito lindo, porque Ele não mostra de cara quem você é, né? Ele espera você realmente ver que não está legal o que você está fazendo, é aquela consciência. Tá. Ter consciência do que você está fazendo e que aquilo não te traz um bom resultado. Me faz lembrar essa sua palavra do filho pródigo. Caindo em si, ele vê o estado que ele está. Exatamente. Caí em si, olhei, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o que o meu pai fazia. De uma forma pior. Por que pior? Porque é feio mulher no bar, né? Até tarde da noite. Teve dia que eu fui buscar o carro no estacionamento, o estacionamento estava fechado já. Passou do horário e nós lá com o carro preso. No meio de Santo Amaro, rodando, a pé, bêbado. Minha mãe acho que nem sabe dessas histórias, está sabendo hoje. Ai, meu Deus, mãe. Que vergonha. E aí, não tem, pastor, não tem. Não, e aí você começou a ir na igreja por conta... E Deus foi mostrando, eu fui por conta do meu irmão. Isso. Aí você ia para a balada, falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas estou aqui. O Raimundo, pé na igreja ou tu no mundo? E vai indo. Aí eu tive uma experiência muito forte com Deus, essa eu vou contar. Eu fui num bar, daqueles que os homens dançavam lá para as mulheres, o show bar. Não sei quem é dessa época. Os caras tiravam roupa lá. Gente, que coisa feia, mas eu fui nesses lugares tudo aí. Chegou lá, era um campeonato de barman, o que sabia fazer o melhor drink, mas que também tinha a melhor performance em dançar, sensualmente. Sim. Eu estava no camarote, vendo tudo aquilo lá. Veio gente do litoral, veio gente de todos os lugares, São Paulo, para esse campeonato de show bar lá, o tal do show. Aí o Espírito Santo falou assim no meu ouvido. E isso você indo na igreja? Eu indo na igreja e indo lá. Olha como o diabo faz o pecado ficar bonito. Aí eu, é mesmo, né? Porque o drink, olhando, é maravilhoso aquilo lá. Quem não queria beber o negócio lá, preparado, dançado e sacudido? Luzes, e aqueles homens dançando ainda. Nossa, que lindo, né? O Espírito Santo falou comigo. Eu falei, e agora? Que eu já estou aqui, o que eu faço? O mínimo não beba. Aí eu falei, hoje eu não vou beber. Fiquei lá quietinha. Aí outra vez, foi essa que o Espírito Santo falou para mim, que o diabo fazia o pecado ficar bonito. Aí, nesse tempo, eu estava envolvida com uma pessoa, e quando essa pessoa chegou perto de mim, literalmente, eu tive repúdia. Aí eu falei assim, vou te contar uma história. Eu estou começando a ir para a igreja, e agora eu vou focar, cuidar da minha filha, trabalhar, e estudar, e ir para a igreja. Não cabe mais você aqui na agenda.
Aí ele, legal, que bom que você está indo para a igreja. Tal. Então, ali já foi um divisor de águas, porque eu já não tinha mais para onde ir. Tá. Então, eu já não comecei a parar de ir, comecei a... E um dia, vou contar também essa. Eu trabalhava no corporativo. Conte tudo. Aqui a gente não guarda nem Então, dinheiro, não quanto mais guarda dinheiro? segredo. Então, tá. Nessa Quanto época, mais segredo, a gente conta tudo. eu tinha crescido bastante na empresa. A Ana Kelly trabalhou lá comigo. Eu já estava chefona lá. Aí teve um trabalho que a gente foi sair com os consultores de uma consultoria de um trabalho que nós tínhamos realizado. E trabalhamos com consultores de todo quanto é lugar daqui e de fora do Brasil também. Tá. Pessoas interessantes até. Chegou nesse dia lá, eu sentei na mesa e falei, eu não posso beber, né? Eu não vou beber. Mas pode ser uma cervejinha sem álcool. Aí eu fiquei tão alegre que a minha amiga do lado falou, Mi, você bebeu? Não, você está super alegre. Falei, não, mas é sem álcool, como é que eu estou alegre? E naquele dia, eu tive um BO lá, nessa saída, que eu tive que chamar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, eu sei que eu estou errada no lugar errado, mas me salva. Esse dia eu pedi ajuda para Deus. SOS Espírito SOS Santo. Espírito Santo, e ali Deus me deu um livramento. Então, eu percebi o quê? Que não adiantava, que não casava certos locais, que eu ainda não dava para ir, que eu não... Era muita tentação, então era melhor evitar. Então, dali para frente, eu comecei realmente e quando o Espírito Santo me pegou também, lá na igreja, quando eu fiz as besteiras lá, que eu falei, eu quero ser uma mulher de Deus, porque não dá, só faço coisa errada. Aí o Espírito Santo deu a chequinada lá, né? Aí dali para frente eu consegui ficar melhor, né? Não ia mais, não sentia falta. Comecei a me encher de Deus, porque aquilo lá, quando a gente se enche de Deus, você vê o povo lá, você não tem vontade de estar mais junto. Porque aquilo já não te... Não te atrai mais. Não te atrai. Se você vai, você fica mal. Se você vai, você está vendo as coisas. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado. E hoje a gente sai, a gente se diverte, mas é tudo tão diferente com Deus, né? O negócio é totalmente diferente. Não preciso me embriagar, não preciso me drogar, não preciso ter coisas dentro de mim, mudando, né? O meu momento aqui, o meu sentimento, para eu poder me alegrar, né? Hoje a gente se alegra no espírito. Exatamente. E nesse período, e o teu irmão lá na casa de recuperação, e aí como é que foi Aí esse... foi um processo. Aí você se converteu. Sim. Aí agora a pastora Michele se converti. agora deixou de ser Fiquei firme. Deixou foi muito rápido ser a esse Michele da processo. balada e virou a Michele da igreja. Foi, todo mundo dá risada lá em casa, que foi pouco tempo, mas para mim foi muito tempo. Porque assim, foi um período assim de 1 ano. Mas nesse 1 ano, eu baguncei, e nesse 1 ano eu encontrei Cristo. Foi tudo muito rápido. Em 1 ano você zerou a vida e voltou? Sim, foi uma coisa doida. Foi muito intenso, mas também foi muito intenso como Deus me pegou. E de lá eu nunca mais olhei para trás. Falei, Amém. Jesus, sem você eu não aguento, não dá. E a gente começa a ter a noção da família, né? Aí eu vi a condição que o meu irmão estava, a condição que estava a minha mãe, a condição que eu estava caminhando. Aí você vê que você pode construir uma vida totalmente diferente, né? Fazer diferente, não repetir os mesmos erros, não repetir a mesma história. E o seu irmão, como é que foi nesse inteiro, então, o processo de conversão foi difícil, dele? Silas. Na verdade, o meu irmão, eu vou contar, ele já era convertido no Espírito. Porque o meu irmão já ia na igreja da Universal, lá atrás, no Surtado. E a gente não tinha dimensão de que ele estava doente, então ele já frequentava. Tá. Então, quando ele tinha surtos, ele misturava a parte de Deus e da igreja que ele frequentava na época. Então, foi bem difícil a libertação dele nesse sentido, das paranoias. Tinha paranoias doidas. Ele falava cada coisa que você ficava assim, hã? Então, não ficou nessa casa de recuperação, ele foi para a rua. Ele teve períodos de morar na rua. Não porque a gente falou, você vai morar na rua, é porque falava assim, aqui é só se tratando. Se tratar, tem que tomar medicação, tem que ser direitinho. Aí, nisso, ele surtava e ia para a rua. Então, foi um processo moroso. Tá. Mas foi um processo que ele próprio entendeu que ele precisava se tratar. Então, ele teve muitas recaídas. Ele foi internado compulsoriamente? Não chegou lá, não era Tá. compulsório. Por isso que ele fugia. Tá. Ele fugia. E aí, o que ajudou, então, no processo foi essa consciência dele que ele precisa de ajuda. Foi uma consciência. Ele começou a se conscientizar que precisava tomar medicação,
que a medicação ajudava ele, dizer para ele que não podia misturar a medicação com a droga. E ele fazia isso muito, muito. Aí ele usava, bebia e surtava, ia para a rua. Foi difícil, não foi fácil, não. Eu falo, hoje, trabalhando com os meninos no Semeando, eu consigo entender, cada um tem um processo, que a gente não pode desistir. É trazer a consciência da pessoa, tem um problema aqui. E o meu irmão, como no espírito ele tinha Deus, ele conhecia Cristo. Então eu vejo o quanto o espírito dele clamava para a redenção daquele corpo doente, porque ele tinha um corpo doente. Teve pessoas que me conheceu com meu irmão surtado na igreja e vê o quanto ele estava na igreja, quanto ele ia para a igreja, mas ele falava coisa com coisa e foi bem complicado ele entrar no equilíbrio. Para ele entrar nesse equilíbrio foram muitos anos. Hoje ele está equilibrado. Fazem 6 anos que ele está em equilíbrio da doença, sem nenhuma recaída em dependência também, e fluindo no Espírito Santo cada dia mais. Sim. Então, assim, ele tinha já o dom da oratória, ele já tinha um dom de pregar, ele já era um evangelista nato, ele saía na rua e falando com as pessoas. Arrecadar mantimento não tinha igual. Ele ia e fazia propaganda do Semeando Vidas, de onde ele ia, ele tinha uma fala maravilhosa. E como o Semeando Vidas entrou na sua vida? Aí é uma grande história. Quando eu me converti nessa igreja, a igreja tinha os adictos lá, né? As pessoas que eram usuárias. Então, o pai dos meus 2 filhos hoje, os mais novos, era um usuário de droga, que veio para a igreja. Então, tinha ele, mais um, mais outro, e a gente vai lá casar numa chácara que tinha uma casa de recuperação. Olha que interessante. Chega lá, o cara falou, essa clínica vai ser do Rafael William, sabe do Dominó lá? Sim. E o Rafael... O que comeu pilha? Comeu pilha. Deixou a comunidade lá para um pastor Gustavo, que era da nossa igreja. Então, começou uma casa de recuperação ali, a Conquista. Ela começou lá. Primeiro ano da Conquista, eu estive presente, eu ajudei a comunidade, arrecadei no que eu podia. Mas aí começou o projeto Mãe, né? Veio Mateus, em seguida, amamentando Mateus, veio Mariana, não consegui dar andamento lá, e eles estavam em Itapecerica da Serra, eu vim morar para cá. Quando a Mari estava com 3 aninhos, a gente entrou no ministério, que é IPN para as Nações. É o quê? Desculpa. Chama Igreja Presbiteriana para as Nações. Tá, presbiteriana. Tá. E nesse lugar, Deus falou assim, precisa fazer um concerto, vocês precisam se consertar. Eu falei, então vamos lá atrás, rodar a fita. Eu falei, eu saí da casa de recuperação, a gente parou de ajudar, vamos lá ajudar de volta. Aí cheguei lá, pastor, eu quero... mas naquela época tinha 10 alunos, agora eu tenho 60. Quero ver você palestrar para 60 famílias. E eu voltei a palestrar para as famílias, voltei a fazer grupo de família. Só que Deus não confirmou abrir uma filial da Conquista. E Deus falou, vai lá e faz para você, para quem não tem recurso. Foi bem remo, assim. Tinha uma situação de uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha lugar para internar. Eu perguntei para Deus, e aí? Quem não tem dinheiro não se interna? E Deus falou, vai lá e faz você. Bem assim, faz você. Aí nós chegamos, teve a confirmação na palavra. A pastora falou assim, é você, vai lá. E tinha uma irmã que tinha uma chácara na igreja. Eu falei, bora, vamos lá. Abrimos a primeira nessa chácara dessa irmã, com 3 alunos. Só que a chácara da irmã tinha um caseiro com 5 filhos. Olha que situação. Então, foi bem complicado o início, né? A gente foi bem forjada no caráter, tipo assim, você vai lidar mesmo com dependente químico? Porque o primeiro de cara já falou assim para mim que ia me pôr na justiça, porque eu fiz um laudo mentiroso para ele de uso de drogas. Aí eu falei, sério, você vai me levar para a justiça? Cara, vamos lá no dia que o juiz for me chamar, né? Perguntar o que você foi fazer lá, internado, 14 dias, o que você foi fazer lá, então, se você não usava droga? Porque ninguém vai para uma casa de recuperação se não está usando. Eu não vou fazer, cheira aqui para me ver se você cheira mesmo. A pessoa fala que é usuário. E aí foi. E lá não é compulsório também. Não é compulsório. Então foi o primeiro que já deu problema. Vou pôr você na justiça. Porque você é mentirosa. Eu falei, nossa, eu que menti, ele era usuário de droga. Mas aí foi forjando trabalhar com essas pessoas. Porque realmente tem um caráter deformado, você está fazendo o seu melhor e não está bom. Mas, em paralelo, Deus foi mostrando o quanto Ele estava fazendo na vida do meu irmão.
né? Então, o Val chegou a ficar internado no Semeando Vidas várias vezes lá. Seu irmão. Mas era uma internação que ele ajudava muito a gente lá. Tá. E o quanto Deus foi libertando a mente dele. E você foi vendo esse processo. Sim, fui vendo esse processo. Então, o projeto tem 12 anos, então a metade foi ele assim, sendo liberto, né? E agora essa outra metade é ele 100% aí. Graças a Deus por isso. E hoje, ele liberto. Ele liberto, Como é que sendo tá? um obreiro fiel. Ele não está aqui agora, porque ele foi para as marmitas solidárias. Isso, você Faz tem um trabalho outro nas projeto que a marmitas. gente leva alimentação na rua. Aham. E ele está lá agora, levando. E quando ele não vai, a equipe fica assim, nossa, como o Val faz falta, né? Como ele faz falta, porque ele é uma bênção na entrega, na logística. Ele desce lá, chama os meninos, é alimentação. Hoje ele é conhecido como o Val Jesus te ama, porque onde ele passa, ele fala, ó, Jesus te ama, tá? Jesus te ama, tá? Jesus te ama. Eu aprendi a orar na vida do meu irmão. Porque quando a palavra fala lá assim, Deus criou o homem não é para perturbação, eu falei, mas o cara está perturbado, então está errado. Então eu trazia essa palavra, Deus, o Senhor não criou o homem para perturbação. Lá no Éden o Senhor não falou que disse que era muito bom, então ele é muito bom, ele é muito bom. Então foi assim, orando, profetizando, falando, declarando que ele era bom e que o Senhor tinha levado as enfermidades na cruz. E a gente foi vendo Deus fazendo poderosamente na vida dele. E Deus colocou muita gente no meu caminho para me ajudar nesse processo, sabe? Então eu vejo Deus também colocando pessoas para nos ajudar no destino que Ele tem para nós, né? Então a casa de recuperação nasceu daquilo que a gente sofreu. Porque hoje eu entendo uma mãe quando vai internar um filho, eu entendo uma esposa quando o marido larga ela, eu entendo a irmã que o irmão roubou tudo em casa. Eu tenho um testemunho de um irmão lá, que a irmã, quando ele roubou a chapinha dela, ela colocou lá, proibida a entrada no condomínio dessa pessoa, e pôs a foto. Porque ele roubou a chapinha dela, que era o bem mais poderoso da terra, na mulher de cabelo liso daquela época. E eu entendo isso, porque é muito duro você chegar em casa procurar aquilo que é o seu bem, que você ama, cadê? Virou moeda de troca na biqueira, né? Então, assim, e também consigo entender que o usuário, ele é uma pessoa digna de misericórdia. Que ninguém gostaria de estar numa condição que não vive sem uma substância, a ponto de não tomar um banho, a ponto de estar morando na rua, a ponto de vender tudo dentro de casa. Então, nem ele também sofre. Se submeter a uma vida totalmente indigna nesse sentido, né? Exatamente. Qual é a pessoa que queria agora estar na rua sem tomar banho, vestindo a mesma roupa? É o caindo em si, se viu no meio dos porcos. Exatamente. Então, você vê que a pessoa não está em sã consciência. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz, é uma doença crônica. Crônica porque ela atinge todas as áreas da pessoa, o biológico dela, o psíquico dela e o social, porque ela não consegue mais desempenhar nenhum papel social mais. Se ele era um bom filho, ele para de ser um bom filho. Se ele era um bom marido, ele para de ser um bom marido. Se ele era um bom profissional, às vezes na empresa, ele já começa a cair a qualidade de trabalho dele, porque ele não consegue ser o melhor ali. Porque ele está usando droga, ele chega lá já, às vezes, né, de ressaca, quem é alcoólatra e quem é usuário não está na sua condição mental. Então, ele começa a perder mercado de trabalho, perder a família, perder a dignidade, né? E hoje você está à frente do Semeando Vidas. Estou lá, faz 6 anos que eu estou na frente. Começo foi punk, porque até então eu ia só para as visitas cuidar das mães e das esposas. Isso. Não que eu não cuidasse deles, mas não tão de frente. Tá. Mas desde 2017 eu estou à frente, e assim foi desafiador, porque eu falei, e agora, né? Como é que vai ser, né? Mas olha, Deus dá uma só homens. Só homens. Eu nunca tive problema com um acolhido lá, de desrespeito. Pelo contrário, né? Eles são muito respeitosos. Até porque eu trabalho voluntário. Você quer mudar? Bora. Vamos andar junto? Vamos andar uma milha junto? Eu ando uma milha até quando você quer andar mais uma milha comigo. Então, quando eles pedem para voltar, aí lá vem o meu monitor fiel, o seu Eugênio. Já sei que a senhora vai falar assim, porque ele pediu uma oportunidade.
Se eu fosse a senhora, eu falei, então, enquanto ele quiser andar 1 milha, eu vou andar 1 milha com ele. Vamos ver se dessa vez vai. Vamos ter paciência, vamos ter graça. E assim eu estou caminhando. Eu sei que tem hora que dá vontade de você falar, olha, já fiz isso, tá? Vamos andar com a pastora lá, da outra comunidade, que você está enjoado de mim. Vai, lá é melhor, porque a gente já não está dando certo. Mas é um trabalho moroso. Você não pode esperar frutos rápidos, porque cada indivíduo é uma história. Então, o nome do projeto já é Semeando Vidas, que a gente está com essa essência. Nós estamos semeando uma semente. E demora para crescer. Depende da terra, depende das condições climáticas, depende se vai chover, se está muito sol. Então, aí é a parte que nós não podemos. E o seu irmão é o seu braço direito lá hoje. É uma das pessoas que está ali junto comigo. Vamos, então, agora é a hora da foto. Eu vou mostrar para todos. Essa aqui foi a formatura do Val, fazem 2 semanas, 3, que ele fez um curso na igreja dele, de homens de coragem? Espera aí, deixa eu ler. Mãe, como que é, mãe? Homens ao máximo. E quando foi chamar ele lá, o líder dele falou assim, que ele que ensinou muito mais ele do que ele foi ensinado. Essa é a essência do Val. Ele é uma pessoa que ele veio para nos ensinar a amar Jesus. Bem. Porque ele ama Jesus, sabe? Ele tem um amor por Deus, ele tem uma coisa com Deus que eu falo. Chegar lá no céu, a gente vai se espantar com o tamanho do galardão dele. Porque ele tem um coração de criança, não guarda rancor. Tudo que o meu pai fez para ele, visitou meu pai, ia lá, não lembrava de nada que o meu pai tinha feito. Às vezes a gente fica assim, Val, você lembra que você fez isso, isso, aquilo? Ele falava assim, nossa, eu fiz? Lembro não. Então, assim, eu vejo um coração rendido e vejo, assim, o poder sobrenatural do Espírito Santo. Porque humanamente, psicologicamente, psiquiatricamente falando, os psiquiatras sempre falam que a esquizofrenia é uma doença controlável, mas vai chegando uma idade, principalmente você vai chegando na maturidade, tende a pessoa a ficar mais catatônica, tende a pessoa a ficar muito sem reação, e ele é pelo contrário. Agora que ele está mais ativo, agora que ele está mais reativo, agora que ele vai lá e faz, antes ele não fazia, ele ficava muito meio planta, sabe? Ou seja, ele está, parece que vivendo o auge agora da plenitude dele agora. Sim, exatamente. Sabe, aquela pessoa que quer fazer. Teve um dia que era feriado, dia 25 de janeiro, foi feriado, né? Feriado de São Paulo, Eu estava no congresso em Minas Gerais, aí ele me mandou um WhatsApp. Tem marmita hoje? É dia de marmita, né? Eu falei, gente, ninguém me perguntou da equipe que se tinha hoje, só ele. Eu falei, não, hoje não vai ter, feriado o pessoal não vai. Falei, olha que lindo, lembrou do dia, lembrou do compromisso, sabe, super compromissado. É uma bênção, Val é uma bênção. Pastora Michele, olhando essa foto, todo esse processo que você passou, essa restauração, tanto da sua vida, como da vida do seu irmão, da sua mãe, enfim, da família, eu quero perguntar para você o seguinte: quando você lê ou escuta a afirmação das palavras de Jesus que Lucas, o evangelista Lucas, faz lá no capítulo 19, versículo 9 e 10, eu vou ler para vocês, diz assim: houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que isso reverbera no seu coração? Quais as marcas que o Espírito deixou gravado no seu coração, na sua alma, nessa história? Olha, a história, quando o Senhor fala essa palavra, conta de um homem que ele estava perdido, que foi Zaqueu, né? Sim. Ele estava perdido ali, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, hoje eu vou estar com você, né? Ele era indigno, né? Ninguém queria estar com ele, né? Então é tremendo quando a gente vê Jesus, que ele quer estar com aquele que ninguém quer. Ele quer estar naquela família, né? Na vida daquele, né? Vamos falar, ovelha negra, daquele que ninguém, não tem jeito, não vai dar. Então, esses
que eu vejo que são os maiores potenciais do Espírito para Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Então, assim, eu vejo meu irmão hoje, eu falo, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse ele como meu irmão mais velho. Então, assim, aqueles anos que eu tive tanta raiva do meu irmão, por tanta coisa que ele fez comigo, isso não é comparado ao que hoje nós vivemos. Deus entrou com salvação para todos nós através da vida dele. Né? Através de tanta vergonha, porque eu falo, é muito vergonhoso para a gente como irmão. Você está na escola, alguém fala, teu irmão estava lá roubando, seu irmão apanhou, seu irmão vai morrer, tá? Todo mundo morreu. Eu ouvi isso. Então você não tem orgulho de ser irmã daquela pessoa. Você tem vergonha de ser. Minha mãe, quantas situações de pessoas falando, se fosse meu filho, eu tinha feito tal coisa. Né? Do próprio meu pai. Antes do meu pai falecer, o Senhor veio com uma restauração dentro da nossa família, que a gente todos conseguimos estar com o meu pai, e meu pai conseguiu olhar para o meu irmão e reconhecer Deus na vida dele. Amém. Porque quando o meu pai, a última visita que o meu irmão teve lá, foi no Dia dos Pais. E eu me lembro que o meu pai ligou, né, mãe? O pai ligou e o meu pai começou a falar do Vladimir. Meu pai fez comida para o meu irmão. Meu pai fez um almoço para ele. Então, assim, o meu irmão foi honrado por um pai que mandou ele embora, que abandonou ele, que mandou matar ele. E o meu pai teve que reconhecer que só Deus poderia fazer aquilo. O que estava perdido, Deus. O que estava perdido, né? Então, hoje, o meu irmão é o reflexo do que é o coração de Deus. Ele quer alcançar o perdido. Ele quer alcançar. E alcançando ele consegue alcançar a gente que está achando que a gente é muito bonzinho. Não é coisa nenhuma. Não tem nenhum bonzinho na história. Não existe ninguém irremediável, né? Exatamente. Que a graça não alcance, né? Então, assim, quando Jesus entrou ali, que Zaqueu reconheceu toda a mazela dele, né? Ali o Senhor derramou graça. E foi o que Deus fez na nossa casa, né? Aonde houve toda a vergonha, tanta tristeza, tantas situações, hoje a gente pode usar tudo isso e falar, tem jeito. Tem jeito. Para Deus nada é impossível. Né? E eu vou mais além. Tem pessoas que não caem em si. O meu irmão não tinha caído em si, pastor. O Vladimir não tinha caído em si, porque ele estava doente. Ele estava doente. Como que ele ia cair totalmente em si, esquizofrênico? Então, Deus fez a gente olhar e falar, ele precisa. E Deus usou a gente, né? Usou minha mãe, que estava ali cuidando, dando uma comida, me usou para levar, e depois a glória, quando Deus derramou, foi poderosa. Então, às vezes a gente está com uma pessoa, que às vezes ela está numa situação de totalmente insanidade. Ela está ali naquele pecado dela, está ali naquela condição que ela está insana. Aí você fala assim, mas como que vai ser para ela cair em si? Às vezes Deus está chamando a gente para a gente cair em si, profetizar e declarar e amar. Que através desse amor, através da nossa vida, algo vai acontecer na vida dele. A gente limita o poder de Deus. Exatamente, limita. Né? A gente enquadra Deus dentro de uma caixinha e acha que Deus só vai trabalhar diante da perspectiva que a gente entende e acha que vai ser. Sim, a nossa visão é tão pequenininha, né? Que a gente não tem noção. Por que Deus manteve vivo? Para a glória dele. Né? Dos amigos do meu irmão, poucos ficaram vivos. Muitos morreram, né? Na droga, no crime, errado em algum lugar. Deus poupou a vida do meu irmão de uma forma muito linda. Hoje eu vejo o quanto Deus cuidou e zelou dos períodos que ele morou na rua. Meu irmão foi confundido com um estuprador uma vez, entraram na nossa casa para linchar ele. E quando chegou dentro da delegacia, a moça, não é ele, reconheceu que não era mais, porque meu irmão ficava muito na rua, catatônico, com aquelas caras, sabe, sem noção, e o povo foi lá, esse daí que fica aí com essa cara aí, que fez alguma coisa com a moça. Então eu vejo o quanto ele foi livrado, cuidado, zelado por Deus.
né? Então, ele tem hoje as marcas, você falou das marcas do Espírito, né? Eu vejo as marcas do Espírito Santo no meu irmão, que fez com que o Espírito se tornasse forte, a carne que era doente, né? Hoje, para a medicina não tem cura, ele tem uma vida totalmente saudável no ponto de viver bem com a gente. Não largamos a medicina, tem que tomar medicação? Tem que tomar medicação. Assim como você usa óculos. Exatamente. Tem que ir no grupo de apoio? Tem. É uma doença de comportamentos. O grupo vai estar ali, sempre lembrando do meu comportamento. É o exemplo do AA, do NA hoje, que são grupos de apoio para quem tem problemas com dependência química. Ali ele está sempre fazendo o quê? Renovando a mente. É um grupo de renovação de mente. E o meu irmão, ele continua indo no grupo. Ele continua, de vez em quando, ele fala, por que eu tenho que ir lá mesmo? Eu falei, Val, porque você tem um testemunho para contar lá. Aí, esses dias ele chegou, olha, foi bom eu ter ido. Falaram lá que como a gente tem que mudar em tal área. Eu falei, nossa, Val, que bom, né? Então, você vê, ele poderia falar, já estou bom. Mas ele permanece. Vai no grupo, vai na igreja, vai na marmita, vai no semeando. Trabalha mais que eu, meu filho. Deus restaurou. Deus tem restaurado a cada dia. Aonde viu? foi honra e dor, aonde foi dor e vergonha, Deus deu dupla honra. Deus deu dupla honra. E falo, tem um versículo que diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem não desceu ao nosso coração. É isso que eu vivo hoje, né? Semeando que Deus vidas. Tem guardado para nós. Né? Semeando vidas é realmente o reflexo do que Deus fez e pode fazer na vida de outros. A porta está aberta hoje por esse testemunho. Verdade. Porque teve um dia que eu falei, não entro não. Não que eu entro. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, lembra do que eu fiz para o seu irmão? Não olha para essa condição. Eu estava olhando muito para uma condição naquele momento ali, do momento. Aí o Espírito Santo falou, olha o que eu fiz lá atrás. Onde é que eu te encontrei? Eu falei, é mesmo, na casa de recuperação, né? O que você estava fazendo? Eu falei, é mesmo, né? É aqui mesmo que eu vou ficar, Jesus. Eu não vou sair daqui, não. Deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa a porta aberta. Tem dia que eles dão um trabalhão. Aí eu volto para casa e falo, Deus, eu fiz a minha parte, mas o Espírito Santo é o que vai convencê-los. É o que vai fazer a mudança. Então, essa convicção cada dia eu tenho. Amém. Porque, às vezes, a casa está lotada. Não tem lugar para pôr. Daqui a pouco a casa esvazia. E vai sair no um, e vai sair no outro. E, às vezes, ele não sai da melhor forma. Às vezes, ele sai na rebeldia e a gente fica preocupado. E agora, Deus? Mas a gente sabe que a gente está ali semeando. A gente está jogando uma semente. E Deus é poderoso para dar o crescimento. Amém. Muito bom. Pastora, a gente já está chegando no nosso final. Mas eu quero abrir o espaço para uma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para a pastora, pode levantar a mão, fazer a pergunta, para a gente poder ir caminhar aqui para o fechamento. Uau. Vamos lá, se falar todo mundo de uma vez, a gente não consegue escutar. Então, vamos. Eles são tímidos? Lá, fala. Espera aí. Empresta aqui, pastora. Eu acho melhor levar lá, porque senão o pessoal que está vendo não vai ouvir a pergunta. Aí faz a pergunta e volta. Pastora, você passaria tudo de novo, o que passou, para ver hoje a situação e a posição que seu irmão se encontra? Emendando essa, o que você diria? Olhe para a câmera. Diria para uma mãe, para um pai, para um familiar que está passando por esse processo que você passou? Falando aqui para o irmão, imagina que eu passei tudo isso sem entendimento de que tinha um Deus cuidando da gente. Né? E hoje eu tenho esse entendimento, e eu posso passar esse entendimento para uma mãe. Né? Eu vou falar um pouquinho do Desperta Débora. O que é a Débora? É uma mãe de joelho. Que pode ser uma irmã de joelho, que pode ser um filho de joelho, mas quando a gente entende que tem um Deus que não criou para esse propósito, e que a gente tem como dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a vontade de Deus não é que um filho se acabe numa droga, não é que um filho esteja na perturbação. Então, quando nós temos esse entendimento de um Deus
que quer operar, que quer fazer, eu viveria de novo, eu passaria, né? E com conhecimento, eu acho que a gente talvez não teria sofrido tanto, né? Porque nesse processo, o Espírito Santo me mostrou que eu tinha que pedir perdão para o meu irmão. Eu achava que ele que tinha que pedir perdão para mim. Ele que roubou minhas coisas. Daí depois o Espírito Santo falou, mas você queria que ele morresse, é pior. Eu falei, o perdão. gente, aí eu fui lá, Val, me perdoa. Um dia eu quis que você morresse. Então, amados, é natural. Tem mãe que fala assim, por que está vivo? Por que não Deus, né? Ai, é tanto sofrimento que a gente quer acabar com ele logo, né? Mas, quando Deus opera, o sofrimento não é comparado com tudo que a bênção traz. Onde abundou o pecado, superabundou a Exatamente. graça. Então, assim, né? eu falo para uma mãe, para uma esposa, para uma família que esteja passando, que a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, que há um tempo. Sim. Um tempo para cada propósito. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de... Então, eu vejo isso. Há um tempo para esse sofrimento. E em Cristo, há redenção. Não importa da doença. A redenção não importa do vício. A redenção não importa da situação. Porque Ele é um Deus que não está na caixinha. Não há impossível para Ele. Amém. Mas tem um elemento para isso. A gente tem que ter fé. Se a gente não teve fé, não tem como. Então, quando eu entendi de Deus, meu irmão está surtado, está doido. E Deus não quer isso, eu falei, opa, eu vou juntar com Deus, né? Ele é a maioria. E comecei a orar, Pai Nosso, Pai, governa. Porque quando a gente fala, vem o teu governo, o teu reino, é governo em todas as áreas. É no pensamento, é nas emoções, é em tudo. Vem o teu governo e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é maravilhosa. Então, hoje eu vejo a vontade de Deus na vida do meu irmão, que não era para aquilo que ele passou. Então, eu falo para uma mãe, para uma família que esteja passando, Deus continua sendo Deus. Amém. Ele governa, Ele reina, mas a gente tem que trazer esse governo, falar, Deus, entra aqui, senta aqui, que nem nós estamos aqui sentadinhos. Senta aqui, Deus, senta aqui, Espírito Santo, deita aqui. Entra aqui no quarto do meu filho, entra aqui na minha casa, entra aqui no meu casamento, entra aqui. Faz. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar. Mas a gente precisa exercitar essa fé, trazer ela em ação. Fala, olha, eu acredito, e não, na hora que vê a pessoa fala, não sei. Não, ainda que eu não esteja vendo nada, algo poderoso Deus tem para liberar. Né? E hoje eu vejo, depois de tantos anos lá, o Val sendo uma bênção, ajudando a gente, sendo um menino de Deus. A foto que eu trouxe, porque foi a mãe que estava ali recebendo, eu acho, a mãe disse que nunca chorou tanto na vida dela, como foi o choro de receber o diploma com o Val. Então, esse choro é o choro de cura, é o choro de alegria, é o choro de tantas noites sem dormir, de amargura, de tristeza. É o choro, como diz o Salmo 126. Nós vamos indo semeando lá, mas nós vamos voltar. Amém. Tem uma promessa, nós vamos voltar colhendo em nome de Jesus. Amém. Aquele que semeia em lágrimas, eu creio na colheita aí, irmãs. Eu creio. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar aí para quem está assistindo que tem um tempo de colher essas lágrimas na vida de um querido, na vida de um familiar, na vida daquele que só parece que está perdido. Só parece que para Deus nada é impossível. Não tem perdido. Não tem perdido. E toda semeadura em lágrimas, ela frutifica. Amém. Eu creio e vivo. Eu vivo isso. Amém. Pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Queremos te agradecer, orar pela tua vida. Mas talvez tenha gente nos vendo hoje que quer conhecer lá o Semeando Vidas, quer abençoar o Semeando Vidas. Como é que essa pessoa pode fazer para abençoar? Porque vocês vivem de doações. Doações. Então, casa terapêutica hoje no Brasil, praticamente todas elas, né? Elas são organizações não governamentais, sem apoio.
né? Porque não existe uma política pública muito definida para essa área, né? Então, nós estamos lá no último bairro da Zona Sul, para quem quiser Aonde visitar. fica? Engenheiro Marcilac. Marcilac. Ele é o bairro mais famoso da Globo quando faz frio, porque Sim. todo mundo vai lá. Vai lá, -2, -3, -5, é lá onde nós Aonde estamos, o vento gente. faz a curva. Estamos lá no último bairro da Zona Sul. Estamos numa chácara que ela é uma doação temporária. Enquanto tiver o projeto, a gente está lá. A pessoa falou assim, enquanto você estiver com o projeto, se você está aí com o local para ser abençoado. Foi um homem que falou. Amém. Aí nós estamos lá, irmãos. Eles comem muito, tá, gente? Pensa no povo que gosta de comer, porque não usa droga, né? Vai sobrar o quê? Comer, né? Então, a gente aceita doações de alimento, aceitamos doação de roupa. E mais ainda, para a Igreja de Deus eu faço um convite. Pode ir lá visitar, levar um louvor, levar um testemunho, porque é muito bom eles ouvirem, né? Vai lá, vai visitar a nossa igreja quando sair, fiquem à vontade para fazer visita. Não sei se depois dá para deixar o link lá do Semeando, né? Deixar Sim. o link aí. Mas estou à disposição para quem precisar também, porque lá é um braço de apoio. Então, às vezes, tem uma família que está precisando de um lugar Sim. para levar. Então, estamos lá, no último bairro de São Paulo, de Marcilac, para servir aquele que precisa de um tempo, né, terapêutico de desintoxicação, precisa de um tempo de se conectar com Deus. Não tem quem pisa o pé lá e nos fala que, nossa, esse lugar é de Deus, né? A gente sente uma coisa diferente, né? Então, estamos aí para servir a igreja que queira estar lá, levando algum ente querido, como alguém levou eu um dia, né? Foi através da igreja. Verdade. Então, estamos lá para servir a igreja, né? Com o nosso trabalho. Muito bom. Então, se você precisa, nós daqui da Comunidade Batista Boa Vista recomendamos a você o Semeando Vidas, um projeto que a gente tem uma parceria também, porque é um projeto sério e é um projeto que vive o reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus te colocou aí para não simplesmente só assistir esse testemunho, mas o Espírito Santo tem tocado no teu coração para que você possa abençoar esse projeto. Então, seja um abençoador desse projeto que tem resgatado e restaurado e transformado vidas. Amém? Graças a Deus. Pastora Michele, Deus te abençoe. Eu que agradeço, gente. Foi muito Foi bom muito estar aqui com bom. vocês. Me senti em casa, viu? Vocês viram que eu contei até umas coisas que a mãe não sabia. Abafa o caso que Jesus já fez. Tudo uma nova criatura, né, gente? Mas é para testemunhar o que Deus faz de bom, né? É isso Mas aí. é bênção estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade, viu, pastor? Muito bom estar aqui com vocês, Muito- com a igreja, com meus Sua- irmãos. Sua história foi muito edificante, muito linda. A gente vê que Deus tem os caminhos na tormenta, diz o texto. Então, a gente vê Deus trabalhando em todos os caminhos e todas as coisas cooperam para o bem. Então, a gente vê que Deus é especialista em transformar vidros quebrados em cristais para a honra e glória dele. Verdade, A sua pastor. vida é esse o louvor ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor por isso. Glória a Deus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amém. Que Deus te abençoe. Participe conosco. Esse link você pode mandar para os seus amigos, distribua para a sua rede social, seja o nosso agente para impulsionar esse testemunho da pastora Michele. E se você também quiser conhecer mais sobre o Semeando Vidas, entrar em contato com a pastora Michele, está o link aí do Semeando Vidas, entre em contato com eles, faça essa visita, eu tenho certeza que você será abençoado, em nome de Jesus. Nós aguardamos então você para o próximo Marcas do Espírito, esse projeto que nasceu no coração do Pai e foi transmitido ao nosso coração. Que Deus abençoe você, a tua casa, onde quer que você esteja, em qual momento, em qual hora, em qualquer situação que você estiver. Nós sabemos que Deus está direcionando você nesse momento. Então a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus marque a tua vida de uma forma tão profunda que nunca mais você esqueça do amor de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Beleza?